Olá, queridos amigos e irmãos, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre um assunto que alguns são fanáticos, fascinados, e outros não gostam tanto assim, são meio reticentes quanto a esse assunto. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre dragões, espectros, magos negros e sombras, né? Vamos falar um pouquinho sobre a atuação. E para comentar sobre esse assunto, nós temos hoje o Dirceu Amaral, diretor do Neutra, um dos comandantes do Neutra. André Maris, diretor da ULA. Dirceu Filho, diretor do Casa Luz de Micael. E eu para intermediar, William. E para começar, eu gostaria que... Nosso diretor. Nosso diretor. Dirceu também, da ULA também, vice-presidente. Vice-presidente da ULA. Para começar um pouquinho, para que ninguém ache que falamos na nossa cabeça, esse assunto tem literatura também, que é onde a gente busca um pouco de informação, onde a gente, além dos trabalhos que a gente executa, dos estudos internos, nós temos literatura que fala sobre. André, qual é a literatura, mais ou menos quando começou, quem começou a falar? Conta um pouquinho pra gente essa parte. Então, William, a primeira abordagem, feita, foi na época, acho que na década de 60, mais ou menos, onde Ranieri, ele lançou um livro, chamado... esqueci o nome do livro. Abissais. Chamado Abissais, Ranieri, por sinal, era um amigo do Chico Xavier, nessa época também. Então, assim, ele foi o primeiro autor, a escrever, exatamente, fazer um relato sobre os dragões. Quem eram esses seres? Quem era, exatamente. E depois veio Robson Pinheiro, com os livros, com a trilogia dele, que é Legiões, o Número da Besta, esse livro aqui, os Néfilins também, que aí tem bastante... O Fim da Escuridão, que tem bastante detalhe, falando dessas entidades, E o outro livro, que também é bastante conhecido, é Erg, que também é uma outra literatura, que também foi descrito também, foi psicografado, assim, vamos chamar psicografado. E além dele também tem o Butino, que também escreveu falando de Atlântida, no reino... das trevas e no reino das luzes também. Que eu tenho também. Então, assim, esses, vamos chamar assim, esses são os principais. Obviamente que tem alguns livros de referência, que é o livro de Urântia, que fala da rebelião de Lúcifer. Sim. Aí você tem o livro de Enoque, Sim. Aí você tem alguns, Você tem alguns livros que são, assim, que servem como referência também. Mas os principais que a gente acaba usando são esses. São esses que interessante o nome, Abissais. Abissais. Por quê? Abissais. 80% do planeta é água. E tem as regiões. E as regiões meríticas, abissais, as regiões que são inexploradas. Quer dizer, o homem conhece muito mal o próprio planeta. E quer povoar Marte, mas onde se expressam muitas ações das trevas, dos reinos abissais mesmo, Sim. Porque não tem interferência humana, a gente não consegue chegar lá. Exatamente. E dito a literatura aí, Dirceu, a origem dos magos negros, dragões, sombras, espectros, fala um pouquinho da gente. A história é longa, A história é longa. Há muito tempo atrás, mais de 400 mil anos atrás, houve transmigrações planetárias, lembrando que nossa galáxia, nós temos a parte central da galáxia, a Via Láctea,
e as partes mais periféricas, né? Quanto mais periférico estiver o planeta, ele vai abrigar seres de menor evolução. É o caso do planeta Terra. Que é o caso do planeta Terra. Então, somos da periferia. Nós A somos gente da já estava periferia. saindo, né, no braço lá do... O menor braço, mais menor, o o braço de Orion. O braço de Isso. Orion, exato. E o quadrante onde é inserido o sistema solar se chama Satânia. Isso, Tá? Satânia. Então é assim, a gente não está num lugar legalzinho, né? Não é um bairro nobre, É, tá? não é. É. Exatamente. Então, Enfim, muitos espíritos que abrigam planetas que atingiram já um grau evolutivo maior, não se adequaram a esse novo sistema de evolução. E são transmigrados para planetas que se encontram mais na periferia nossa Via Láctea. Tá? E numa das transmigrações vieram para a região do sistema solar, tá? Naves trazendo espíritos transmigrados, ok? Encarnados e desencarnados, tudo bem? Nessas naves. O primeiro objetivo é a transmigração. O segundo objetivo dessas naves era identificar e coletar nesses planetas materiais, minerais também, que seriam úteis para compor a atmosfera do planeta de onde vieram. Porque nesse local de onde eles vieram, ok, houve distúrbios por busca de poder, domínio de alguns seres, ok, desses planetas, né, desse conjunto de seres, e ocorreu uma deturpação do sistema de equilíbrio atmosférico. Então a atmosfera do planeta estava se esvaindo. E elementos que propiciariam a reforma, a reestruturação dessa atmosfera encontrava-se em abundância em planetas que fazem parte do sistema solar. A Terra era um desses, né? E nessa vinda para cá, nesse deslocamento, lembrando que no sistema solar nós temos o Sol, tá? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, um outro planeta chamava-se Ergue, Júpiter, Saturno, então, bacana. Quando chegou no quinto planeta, que é o planeta chamado Ergue, entre Marte e Júpiter, um dos dirigentes dessa nave, chamado Enki, tinha sido anteriormente já manipulado por um dos seres dominadores, um dos daemons, ok? E ele teve uma manipulação hipnótica. mental, né? Mental. Tem uma capacidade mental muito... Ele mesmo apagado, contido, ele mentalmente conseguiu. Antes ele já tinha feito uma conexão, não é? Hipnoticamente nesse dirigente da nave, uma ação de libertação. Uhum. Então esse dirigente da nave, Enki, libertou daquela câmara magnética que estavam aprisionados, libertou um deles, o pior deles, da casta Cherub, Cherubs. Okay? E esse indivíduo libertou mais 12. Só que assim, antes de libertar os outros 12 companheiros, tá, extremamente perigosos, dominadores, ele usou da mesma técnica de manipulação mental desses outros 12. Ele queria ser o dominador, que é a característica da casta Cherub. Essas são 7 castas, okay? Essa é uma delas. E nesse domínio foi libertando um por um, até chegar nos 12. Desses 12, ele era o 13º. Desses 12, 6 se revoltaram, não aceitavam o domínio
de um, por que ele quer me dominar? Por que tem que ser assim? Eu não aceito isso. E simplesmente esses 6 revoltados foram eliminados por esse número 1, por esse demo que inicialmente libertou todos. Nesta disputa entre eles, espíritos extremamente poderosos, a distância de nós para ele é a distância do ser humano para o anjo, em termos de conhecimento, em termos de poder mental. Deslocou a nave nesse embate, ela foi desviada em direção a esse 5º planeta, que é o chamado Erg. Nesse planeta existiam 2 continentes. Nesses 2 continentes havia guerra entre eles. Por quê? Num dos continentes dominados por sacerdotes que impunham religiões castrantes, okay? E no outro continente nós tínhamos seres que vieram transmigrados dos outros planetas, seres que eram vampirescos, chamados espectros. Tá? Então, nesse planeta Erg, okay, tinham 2 continentes, estavam em guerra, tá? A parte dos sacerdotes, que dominavam a população com a sua religião, o grande mal da população é religião, sempre foi, tiranicamente, ok? E no outro continente eram seres vampirescos. E ambos tinham construído armas de destruição em massa. E planejavam um destruir o outro com as suas armas, ok? E uma delas foi enterrada num poço profundo no planeta. Quando esses 7 espíritos que vieram, lembra que eram 12, mais 13, eliminaram 6, sobraram 7. Tudo bem? Esses 7 chegaram no planeta e rapidamente foram, como se fala, foram investigar, foram se inteirar das condições planetárias e também do psique de todos, que é dos habitantes desse planeta. Claro que os dirigentes. Sim. Okay? O que eles eram, o que eles queriam, descobriram todo o processo, né, toda a guerra, e acabaram cortando as ligações entre eles para ter domínio sobre eles, os 2 continentes, ok? Aí foi pro resto, já sabemos, né, o que aconteceu. Você quer falar alguma coisa? Não, Sobre estendendo? Não. É porque assim, de acordo com o que o Dirceu está dizendo... Porque a história é longa. O que... assim... Estou cortando. Tentando resumir um pouquinho, assim, o Dirceu está dizendo é o seguinte, é que assim, quando, vamos dizer assim, esses espíritos vieram, né, obviamente que houve uma, entre aspas, uma rebelião, né, dentro desse planeta, né, Sim. onde houve uma explosão, né, na verdade o próprio planeta Erg, ele foi destruído. Tá? Essa destruição, na verdade, não ocorreu pela explosão da bomba. Não. Não foi? Não é houve a detonação do elemento da bomba. Isso. Isso acabou oscilando o planeta. Na hora que vinha numa rota, translação, rotação, X, e nessa explosão houve oscilação planetária. Tá? Muitos encarnaram, foi um desastre, sem exagero nenhum. De proporções galácticas, claro. Tanto é que parece que foi ele que tombou. Qual é o planeta que fugiu, que é tombado na sua órbita? Muitos são tombados, né? Mas tem um que é 90... O que está próximo dele é Júpiter, né? É Júpiter que é tombado, 90. Pode ser. Ele não gira, ele rola, né? E nesse processo ocorreu um choque com outro astro. Tá? Aí que houve a destruição do planeta. Só que nesse processo, né, deu tempo, felizmente, do recolhimento de muitas almas que foram levadas a Vênus. E esses seres 7, chamados Daemons, foram deslocados para o 3º planeta. Que é o 3º planeta? A Terra. A nossa, a Terra. Tá.
Nesse processo, um senhor chamado Gabriel entrou em ação, né, e teve uma atividade de busca de uma energia do Sol desse sistema, por esse senhor, se chama Miguel, e com essa energia, esse magnetismo que ele trouxe do Sol, nosso Sol, okay, amarelo, ele conseguiu conter esses seres, esses 7 daemons, né, no planeta Terra. Okay? E são até hoje contidos mais nas profundezas, chamados abismos, daí o nome, senhores do abismo, os daemons, ou a literatura depois, né, com a Ranieri está chamando de dragões, porque a representação que bolaram, né, nessa fusão desses 7 foi de uma serpente alada. Bem, a representação tem a ver com o ser místico aí dos dragões, né? Dragões e tal. Não confundo os dragões. Que não tem nada a ver. Tem nada a ver com os dragões elementais. Mas, se eu não me engano, assim, um dos motivos que eles fizeram a correlação, né? Vamos dizer assim, dos daemons, né? Com os dragões, porque assim, os daemons, eles têm a capacidade de trabalhar com vários elementos, né? Em todos os elementos, praticamente, né? Com ar, fogo, né? E assim vai, né? Assim como, entre aspas, os dragões. Os dragões, o quê? Eles voam, né? Trabalham com ar, fogo, né? Tem o hálito, que é o gelo. Isso, né? exato. Então, assim, por isso que eles fizeram essa correlação com os dragões nossos, né? Que não os dragões místicos, né? Isso. Não são os dragões que a gente usa na magia, os dragões elementais, não é isso. Mas o termo veio daí. E esses dragões, esses espíritos são chamados de daemons, okay? São 7 castas, né? Os Elohins, os Refaíns, os Emins, o Cherub, que é o líder, né? É o número 1, os Mordecais, são 7, né? Os Anakins, 7 castas. Os Omalins, são 7 castas. São as 7 castas. Compõem os 7 daemons. Okay? E o número 1, entre eles, ninguém conhecia o número 1. Então os outros 6 não sabiam quem os dominava mentalmente. Tinha um poderoso dominando-os. Outra coisa, esses seres são seres altamente perigosos, destrutivos, dominadores das mentes. São seres que têm uma aparência angelical, são seres de 3 metros de altura, são seres que têm a parte encefálica alongada, em cone grande, típico de uma raça de povos chamado Homo capensis. Pode pesquisar, Homo capensis. Foram encontrados algumas ossadas no Peru. O crânio é grande, pesado, não tem as fissuras que nós temos, né? A fontanela, o hospital, o parietal, não tem, uma coisa só. Uma coisa só. São cérebros, né? Um deles é relacionado justamente com a parte telepática, a parte de contatos, né? Que nós chamamos de mediúnicos hoje, né? Como nós temos também 2 cérebros, né? Sim. Nós temos o cerebelo, tá? Aí temos o cérebro, o encéfalo, né? O principal, o Dividido cérebro. em 2 hemisférios, né? E esses seres, daemons, né? Dominados pelo número 1, que ninguém sabe os outros 6 quem é. Né? Esse é o grande domínio dele, extremamente inteligente, extremamente dominador, esse Cherub. Legal. Só que nesse planeta que nós comentamos, que foi destruído, chamado Hélio, aquele continente que abrigava os seres vampirescos, chamados espectros, a intenção dos dragões, dos daemons, é usar esses seres montando um exército. Eles viram que os espectros são seres altamente aguerridos. Quem já viu, tem trabalhos apométricos, vê como eles são. São aguerridos, são seres estranhos, né? Feitos para a guerra, feitos para o embate. E usá-los como um exército. Tá
ok? Para combater as forças de Miguel. Essa é a intenção inicial. Okay? Só que interessava para eles o quê? Encarnados? Não. Eles os queriam desencarnados. Só que quando houve a destruição do planeta, onde grande maioria desses espectros desencarnaram, eles mudaram de atitude, se renderam, dado o grande impacto, né, da destruição planetária, se renderam às ordens de Miguel. Então, foi por terra, né, os planos iniciais dos dragões, mas muitos ainda continuam com eles até hoje. Muitos espectros estão atuantes hoje. Mas, Dirceu, a gente chama eles de dragões, sabemos que são aí, tem um poder mental muito grande, influenciam, mas nem sempre foram assim na sua essência. Dentro das sete raças, no planeta de onde vieram, no sistema de onde vieram, eles tinham uma função mais específica. Assim, nessas naves que foram transmigrados, eram 600. Dos 600, 12 se rebelaram. Dos 12, 7 estão aqui. Então sobraram muitos Anunnakis, que foram esses Anunnakis remanescentes, que propiciaram a criação do homem. Que é um pouquinho do início da nossa existência aí. Exatamente. Da criação. Exatamente. Porque tirando esses 7, o resto tem a ver com criação, são seres extremamente diferentes desses 7 aí. Das raças não diferentes. Extremamente diferentes. Assim, partiram para uma outra linha, não de destruição, mas... Então, o que aconteceu? Lembra que nós falamos que os objetivos eram 2. Fazer a transmigração, aqueles que destruíram o seu planeta praticamente, e ao mesmo tempo fazer um trabalho de mineração, né? Mineração do planeta. Okay? Extraindo o elemento que eles precisavam lá no seu orbe de origem. Mas como fazer isso? Qual é a melhor maneira de fazer isso? Criando mão de obra escrava, escravagismo, ok? E como fazer escravagismo entre eles? Não. Então vamos tentar aprimorar os seres nativos, o que já tem, que foi deixado pelos semeadores dos planetas, né? Ok? Já existia uma certa evolução natural, então vamos mexer, tinha um dos seus das suas castas, os Elohims, especialistas em genética. Então, manipulação genética pelos Anunnakis, desses nativos da Terra, para a criação de seres com capacidade de força, mais robustos uma e certa com inteligência mediana, para poderem ser manipulados como escravos. E ter capacidade de conduzir alguns equipamentos para perfuração, para extração. Tá? E essa é a ideia. Tinha que ter uma certa capacidade. E daí eles pararam aqui, presos. Os 7, sim. Por Arcanjo Miguel. E aí eles têm um interesse no planeta, que a gente tanto fala, que é destruído. Claro. Mas aí a gente não começou nem a falar ainda dos magos negros e das sombras. Então, o assunto lembra Vai ter memória suficiente no equipamento? Lembra que o planeta Erg, né? Erg. O planeta Erg tinha 2 continentes em embate. Ok? Um dos continentes tinha o quê? Os magos negros. Tinha os espectros, que eram seres aguerridos, vampirescos. No outro, nós tínhamos quem? Os sacerdotes. Sacerdotes que dominavam a população, né, com seus dogmas religiosos, essas bobagens todas. Né? Esses são os magos negros dos dragões. São oriundos de Erg, naquela parte do continente onde os sacerdotes
dominavam. E aí eles foram transmigrados para cá, Também. de uma certa forma Sim. salvos aí do destino que eles mesmos causaram. E aqui hoje estão vivendo basicamente numa prisão, né? Sim. Mas se eles têm tantos poderes mentais, como isso foi feito, como foi planejado para que eles pudessem ser contidos aqui? Então, quem é responsável por isso? O Miguel, né? Miguel. As falanges de Miguel. Ok? Não só Miguel, como também outros espíritos que vieram de um planeta chamado Algol. Né? Que é da constelação de Perseus. Perseus, exatamente, Perseus. São uns 200 mais ou menos que vieram para cá, também guerridos, um grupo de espíritos que foram transmigrados para o Algol, e foi feito um acordo com eles de ajudar aqui a conter esses espíritos, tanto os daimons, quanto os magos negros, quanto os espectros. E com isso ganharem condições de uma libertação. Aí surgiram quem? Os guardiões planetários. Vieram daí. Então, não de todos, tá? Alguns caíram, tá, gente? Alguns caíram, estão hoje encarnados, ok? Mas, enfim, desses seres, né, surgiram, né, os guardiões planetários, ok? Os magos negros, entendo que é uma hierarquia de domínio mental. Então, os daimons têm um certo poder sobre magos negros, sobre os cientistas das sombras, tá? E esses dragões têm como sua polícia os espectros, assim como os dragões têm como sua milícia de proteção os chamados sombras. São espíritos que, de certa forma, têm uma maior expressão, tudo bem? E são recrutados pelos magos negros, tá? Dominados por eles, pelo medo, muitas vezes, para que eles atuem como barreiras de proteção, tá? Então, se eu tenho uma cidadela dominada por magos negros, que eles precisam para a sua atuação essencialmente mental e elemental, de uma certa reclusa, tá? Temos que ter, até chegar a eles, barreiras de contenção de possíveis invasores. Entendeu? Essas barreiras de contenção são sombras. Tá? Quando os magos negros se deslocam para uma atuação mais na crosta, ok? Eles não vêm sozinhos, vêm acompanhados pelos seus guardas, que são sombras. Tá? E ao mesmo tempo o mago que se desloca para alguma necessidade aqui na crosta, mais próximo aqui entre nós, encarnados, vem imagina nós aqui somos magos negros, bota uma mesa, eu vou me deslocar, eu vou com a minha guarda de sombras e vou com um elemento que vai fazer a ligação com aqueles que ficaram. Entendeu? Então vocês vão fazer a minha sustentabilidade, a minha sustentação energética, mental e elemental, através de algum elemento que me liga a vocês. Então eu estou lá protegido e atuando. Por isso que em trabalhos de apometria, que tem alguma ação, é raro, tá, pessoal? Isso é raríssimo, tá? Mas que tem alguma ação com esses tipos de magos negros, é um trabalho extremamente difícil, perigoso, complicado. Então temos que ter muita ajuda e temos que ter muito merecimento de participar de um trabalho desse, dentro do plano maior, obviamente. Aí, antes de falar um pouquinho da sequência, eu sei que há mais ou menos 60 mil anos tivemos aí, vamos dizer, segunda classe de magos negros que vieram para cá. Isso, foi a história complicada. Gente, transmigrados, sabe quantas espécies para cá? 20. Sim. 20 espécies. 20 espécies que eu falo de seres de outros planetas, ok? Vieram transmigrados para o planeta Terra. E nessas transmigrações surgiu Lemúria, já nessa época mesmo, dos dragões. A Lemúria
na Mesopotâmia também, né? Muitos foram deslocados para lá. Okay? E depois Atlântida, né? Okay? E na Atlântida, como ele falou, né? Nos livros de Atlântida na Era da Luz, Atlântida na Era das Trevas. Era, aliás, um livro que quando a gente leu, a das Trevas, né? Me identifiquei, é como eu penso. É a nossa cara. Né? Nossa cara está escrita. Biografia, né? Nossa biografia escrita lá. E nessa região, né, de Atlântida, né, que vieram os capelinos do cocheiro. Os capelinos, aí talvez a gente possa falar um dia só sobre isso, foi os seres, os nossos irmãos, nós, os anjos caídos, né? Que Jesus foi com seu trabalho, foi transmigrando de um planeta para outro, quem não aceitava a modificação, um novo modo de viver, um novo modo de amor. E aí, quando chegou em Capela, viemos transmigrados para cá, que a Bíblia a gente pode se identificar como os anjos caídos. Não nós, tá, gente? Nós não somos capelinos. Não. Foi a expressão dele. Nós não somos capelinos. A gente tem outra origem. Não, a gente fala nós, nós, modo de dizer, né? Um pouquinho pior. Nem vou falar nada. E aí encarnaram em Atlântida. E em Atlântida que surgiram os magos, outros. A segunda Existiam os magos, né, de Erg ainda, os magos negros de Erg. Os sacerdotes de Erg. E os magos negros. De Capela, né? Entendo o mago negro, entendo da seguinte maneira: magia é todo o trabalho que é feito usando elementos, forças da natureza em benefício de controle e expressão física, né? Usando os de uma elementos forma. mesmo, né? E quando isso é usado em benefício do mago, em detrimento do próximo, é magia negra. Magia negra. Por isso o termo mago negro. Por isso é mago negro, não é nada. Só que assim, o mago negro que nós nos referimos não é aquele feiticeiro que faz na encruzilhada, não é esse. Não, pai de santo de poste. Pai de santo de poste não é isso. O mago negro que nós estamos referindo é aquele que é preparado, no mínimo, 40 anos trabalhando o seu mental, 40 anos aproximadamente estudando, 40 anos fazendo exercícios de mentalização, de visualização, né? Exercícios de construção de símbolos, sem entender o que é, mas já aprendeu a construir cada símbolo, montar cada mandala até mentalmente. Monta, visualiza, sustenta. E tem que estar perfeito. Depois que vai aprender, o que significa? Para que serve? Para que serve? Tá? Então, existe a iniciação desses indivíduos, tem muitas encarnações até, ou na erraticidade, algumas centenas de anos se preparando. Então, não é um espírito qualquer. Então, a gente não acredita, de maneira nenhuma, quando um grupo de apômetras, né, super-heróis, aquele síndrome de Harry Potter, né, dizendo que pegaram o dragão, que pegaram magos negros. Né? Gente, não é assim. Vamos estudar bastante, se preparar, principalmente temos moral suficiente para poder oferecer alguma resistência, poder conversar, poder embater com o espírito desse nível. Falar nisso? Ele é magro e é negro, mas não é um mago negro. Normalmente nas rodas aí a gente vê um ser de capa, já fala que é um mago negro, né? E quando eu li no meu início, quando eu comecei a aprender um pouquinho sobre apometria, eu li os livros de Atlântida. E não é desmerecendo, mas assim como os magos de Erg,
também eram sacerdotes Sim. que caíram pelos mesmos motivos que nós continuamos caindo. Ego, orgulho, vaidade e Isso é complicado. racismo, Bem complicado. Prepotência. prepotência. Egoísmo, aí vai. É exatamente pelo que a gente passa no dia de hoje. Cada um de nós sabe onde que o calo aperta, né? Dadas as devidas proporções, eles se autodestruíram. Tem um poder muito grande, a gente não pode tirar isso deles, mas é exatamente pelo que a gente passa nos dias de hoje aí. Do mesmo jeito. Sim. Só que nós não temos a menor condição de ficar perto de um ser desse, né? O médium que psicofônico, né? Às vezes, para dar passagem de comunicação com um espírito desse, incorporação não existe, você sabe disso. Tá? Mas não é possível nem a aproximação com o corpo astral. Não tem como, espíritos. Não dá, espíritos que não encarnam mais aqui. E aí, a gente falou aí de tanto poder mental e equilíbrio que eles têm. E qual a atuação deles sobre nós e o interesse, tanto dos magos negros com o seu exército e dos magos de uma forma geral sobre nós? Qual o interesse deles sobre o planeta? Como ele atua no ser humano? Ele atua sobre um qualquer? Não. Por exemplo, falar que o mago negro está atuando sobre a minha vida, isso não existe. É prepotência. Nós não temos uma expressão tão significativa para o merecimento, né, para a atuação desses. Para cá. Deixa eu ter um mago negro lá. Vem pra cá. Filho, vem pra cá, vem. Quer ser cinegrafista. É assim, quando o interesse dos magos negros, assim como os dragões, é na política mundial, é no controle tanto a parte social, a parte religiosa e na parte política, tá? Para controle sobre a população. Domínio das massas. Domínio das massas. Então, aonde que eles vão atuar? Sobre os grandes líderes planetários encarnados, sobre os grandes líderes políticos, tá? Sobre os grandes líderes religiosos planetários. Então, o Vaticano é um alvo preferencial, né? Preferencial, não só de dragões, espectros, magos negros, como de agêneres. Como de espíritos, magos negros que estão encarnados. Isso. Ok? Os ayatollahs da vida. E a gente chega à conclusão de que religiões são, na sua grande maioria, manipuladoras. É um assunto complicado de se falar, mas você tem que começar a pensar, começar a raciocinar, pensar pelo seu próprio cérebro, sem opiniões, tá? Avaliar o que você recebe de informações pela mídia, principalmente, ok? Hoje a internet nos favorece aí um intercâmbio, uma manipulação extremamente poderosa, uma ferramenta poderosa, tanto para o bem como muito mais para o mal. Okay? Pessoas que acreditam só porque está na internet, né? Exatamente. Elas levam as fake news, tá? Máxima e tal. Que a gente entende que, por exemplo, rituais religiosos, okay, é uma fácil manipulação de mentes mais fracas. Porque extremamente poderosa. É uma ferramenta na mão de um mago, você não tem ideia. É uma ferramenta de controle. Né? É porque eu entendo que assim, a gente acaba ficando preso no que diz um ser que está lá pregando. E a gente acaba não buscando a filosofia real do que é aquela religião. Né? Porque a gente tanto fala aí
na religião católica que Cristo veio aqui e a única coisa que Cristo pregou foi o amor ao próximo, o amor a Deus. Cristo não fundou religião nenhuma. Perdão. E Não O fundou igreja. Buda não é uma religião. Nem igreja. Isso é o homem. Nada. E aí o homem, para o seu benefício, aliado aí aos magos que querem o domínio da massa, utiliza isso. Como forma de propagação da verdade e não pega a essência do que foi dito, do que foi falado e passa para o ser, para nós, né? Quando esses seres vieram transmigrados para cá, lembra que nós falamos o Enki? Sim. Iluminado? Tinha um irmão. O Enki. Tinha uma meia-irmã também. Sim. E esse Enki é conhecido pela Bíblia como Yahvé. O Deus dos hebreus, um Deus de ira. Então é um contraponto muito grande. Fala-se muito que Deus é todo bondade, amor, misericordioso. Como é que um misericordioso, como é que pode ter um Deus com ira, um Deus vingativo? Para mim, tudo que tem se não fizer daquele jeito, se vai ter uma vingança, não é Deus. Isso é uma brincadeira para enganar tolos. Deus é amor. Essa é a minha opinião. Se Deus é amor, não tem castigo. Deus é perdão. O castigo é a própria lei do universo atuando contra o nosso próprio caminho torto. Não tem nada a ver com Deus. Deus não castiga ninguém. Deus não castiga ninguém. Nós somos retornos aos próprios erros, né? Exatamente. E aí a gente tem a história aí que muito se fala do Sol Negro, né? Então a gente tem os dragões que atuam sobre nós, querendo destruir o planeta, que aí eu vou pedir para você comentar um pouquinho. E aí temos os magos negros, querendo o controle do planeta, e o Sol Negro. Então fala um pouquinho pra gente aí, o porquê destruir o planeta, ou do porquê do controle. E o que é o Sol Negro? E o que é o Sol Negro? Eu? Sim. Você. Você Estamos aprendendo Não. com o mestre. Para com isso. Não alimente minha soberba. Não é verdade? Brincadeira. Que assim, gente, a gente compreende que para os dragões, ou os daemons, né, não tem muita opção, né? São espíritos, são aprisionados, eles têm uma capacidade muito grande de poder mental, uma capacidade infinita de domínio, de interesses escusos, né, para domínio de planetas, e já foram responsáveis pela destruição de outros planetas, né, além do Hélio. Então, existe uma cobrança muito grande sobre eles. Vamos entender isso um pouco melhor. Vamos pegar alguém mais próximo de nós. Hitler. Bom exemplo. O Hitler é responsável pela eliminação de centenas de milhares de almas. Alguns perdoaram, né? Entenderam A felicidade que foi um resgate de um rei chamado Davi. Mas a grande maioria não. Agora, vocês imaginam algumas centenas de milhares de mentes te culpando. Consegue imaginar isso? É como se fossem centenas de milhares de vozes falando ao mesmo tempo, dado a sua capacidade telepática avançada, de receber esses gritos. Essas emanações, né, de ódio. As emanações de revolta, de ódio. De cobrança. Agora imagine a situação desses espíritos, os daemons. Entenderam? Quando eles se viram libertados das suas câmaras de contenção magnética, eles iam ficar loucos, literalmente, por essa recepção. Então eles usavam uma espécie de um envoltório, né, nas suas mentes, filtrando um pouco uma barreira, né? essas emanações de cobranças, okay?
Os 7 usam isso. Então eles sabem o que os espera. E a revolta é muito grande. Eles se veem numa situação de não retorno, não possibilidade de recuperar, de se arrepender e voltar para o caminho. Exatamente. Então, para eles interessa o quê? A única forma de se libertar é destruir o planeta. E assim tentar voltar ao seu planeta de origem, tá? Através dos seus conhecimentos. Os conhecimentos deles estão extremamente tecnológicos, muito grande. Okay? Então a ideia deles é essa. Já os magos negros não. Os magos negros tentam se manter aqui no planeta, controlando esse planeta, dominando esse planeta aqui, continuando aqui. Tá? Pela eternidade. Resistindo a encarnações. Só que assim, resistir a encarnação é complicado. Os dragões não reencarnaram. Os dragões que eu falo, os 7, tá? Sim. Os reencarnaram. Os 7 não reencarnaram. Então, nessa não reencarnação, há um natural deterioração do corpo astral. Vai se deteriorando. O corpo astral dos magos negros os corpos astrais já estão petrificados. E para manter seu corpo mental, é necessário uma emanação de uma fonte de energia. Como eles foram contidos lá no centro da Terra por uma energia solar trazida por Miguel, eles conseguiram, pelos seus conhecimentos e artefatos que traziam, inverter isso. Então, uma fonte energética para manter os seus corpos mentais íntegros, okay? Por essa emanação chamada por isso Sol Negro. A simbologia do Sol Negro são 2 círculos concêntricos, né, com 12 raios em volta de um círculo maior. Isso é usado por nazismo, né? Eu queria descobrir essa fonte, um desinteresse vril, energia vril de Atlântida, interesse também dos nazistas, para domínio. É claro que magos negros envolvidos, obviamente, com todos desenvolvidos nas 2 grandes guerras mundiais. E hoje, assim, o que mantém, né, vamos dizer assim, esse sol negro, né, o que eles utilizam de, vamos chamar de energia, de combustível, né, são as nossas emanações, né? Sim, sim. Negativas. É o medo, né? A questão do medo, medo, a raiva, o ódio, a vingança, a rancor, inveja. Isso, exatamente. Todos sentimentos negativos. Ninguém tem, né? Essas coisas ninguém tem. Isso, tô fora também. Bom, aí a gente deu para falar um pouquinho, bem resumido, né? Bem resumido. Sobre resumido. Sobre essa parte aí que desses irmãos que estão aqui, até para que a gente possa entender, porque nós também viemos para cá transmigrados porque erramos em outros lugares, outros orbes, né? em outros orbes. Então, nossa condição, dadas as devidas proporções, não é muito diferente deles, né? Pode ter certeza que não tem nenhum missionário. Não, missão não existe, tá? Não existe missão. Como não existe caridade. Se eu vou lá num trabalho espiritualista fazer caridade, eu estou mentindo. Não existe Está se enganando. Estou me enganando, estou sendo um tolo. Tá? Não vou fazer caridade nenhuma. Eu vou reparar parte do meu erro do passado. Entendeu? E quanto mais pureza eu sentir nessa minha ação, mais eu me aproximo de uma caridade. Sim. Mas ainda está bem distante. Mas está bem distante. Bem distante do que é caridade. Tem pessoas que acham que vai lá no centro, qualquer que seja, kardecista ou na própria igreja católica, na Umbanda, e ele faz aquele trabalho dele, ele acha que ele já está fazendo o máximo, entendeu? Tem pessoas que a gente até percebe que nem mais pisam no chão, né? Chega volitando, mas enfim. E não é, pai. É um pedido, Deus na sua infinita bondade
permitindo que a gente vá lá resgatar um pouquinho, não é? Isso, Eu falo sempre que eu tento rasgar alguma promissória, né? Tá? Então, assim, esse trabalho, eu encaro que cada uma daquelas pessoas que nós conseguimos atender são alguma pessoa que a gente prejudicou em algum momento das nossas existências. Né? Ficou bacana. Ficou bacana essa. Sombra. Sombra. Então, é assim, moçada, sempre que qualquer atividade ritualística que forem fazer, qualquer atividade religiosa, sempre procure entender por que estou fazendo isso, por que eu tenho que ter essa atitude ou aquela atitude. Okay? Com a intenção. Se um sacerdote, naquele templo religioso, qualquer que seja, né, exigir que os seus fiéis tenham certos comportamentos, por que tem que ser assim? Pensem, raciocinem, avaliem, entendeu? Porque a dominação das massas começa com dogmas, né? Começa com situações de que a coisa acontece porque é assim, acabou. Não. Nós não somos mais infantis, espíritos são infantilizados assim. Eu sempre repito isso. Temos que começar a pensar pelos nosso próprio raciocínio. Entender o porquê da coisa, né? Sempre se perguntar o porquê que eu tenho que fazer isso. Não pode ser feito de outra macacos forma. que apertamos botões. Exatamente. A gente tem que raciocinar. Eu até vou comentar, mas é porque quando a Bíblia foi criada, ela foi criada justamente com esse propósito, né? Eu esqueci a palavra correta agora, mas é de orientar, de dar um caminho para o povo. Isso. Tem uma palavra correta, um caminho ideal para se conviver dentro daquela sociedade, com o domínio do governante, com o domínio do Papa que ele mandava, e aí você tem que seguir os 10 mandamentos, e aí acaba que a gente ouve o cara lá que está falando, segue os 10 mandamentos, mas não segue dentro do coração, né? Então você segue porque está escrito, porque a sociedade quer que você viva assim. Uma vez um amigo nosso, muito amigo, um senhor chamado Tony Roberts, pediu para a gente pesquisar a Bíblia, não a Bíblia nossa, escrita, não, dos quatro... Os 4 livros da Bíblia, né? não, a igreja primitiva. A Bíblia original. Quer dizer, isso é complicado, né? Isso está... Gente, Vaticano, escolhe. Está tudo bem guardado, né? Tudo bem. Segredo de Estado. Então a ideia era em projeção astral pesquisar isso. Essa é a ideia do nosso grupo. Porque buscar em livro não vai conseguir. Em projeção astral. Projeção astral, buscar em algumas fontes, mas para poder ter acesso, para entender. Aí vamos estudar Urântia. Sim. Aquele livrinho, né? De 2.000 páginas. Mais 2.000, quase 3.000 páginas. Quase 3.000 páginas. Um livro muito difícil, né? É muito difícil de ler. Tentei, 500 páginas. É intenso, né? Deu conflito. Mas essa é a ideia, procurem pesquisar, procurem atrás, vamos estudar, vamos nos aprimorarmos, crescermos como espírito. Não estamos aqui só para comer, dormir e trabalhar e passar em quarentena. Estamos aqui para aprender. Tanto aprender a parte moral, a parte do amor com o nosso próximo, mesmo os embates, procurar superar tudo isso, como também no aprender na parte de conhecimento, literalmente, aprender literalmente. Aí eu, falando sobre esse assunto, programei para fazer em 2 partes. Mas como está muito gostoso, vamos seguir direto. E aí a gente vai falar um pouquinho, porque até agora a gente falou da parte muito negativa. Vamos falar que um pouquinho... Que a parte eu gosto, a parte com eles agora. Vocês vão acabar saindo aqui, né?
vamos falar um pouquinho sobre a parte que atua contra, né? Então, nós temos aí, como o Gessel falou, os guardiões que vieram para cá ajudar por meio de um acordo, né? Meu Deus. Alguém avisa ela ali que tá difícil. Tem o... Né? A gente tem a espiritualidade de luz, que atua junto aí, os comandos estelares, e tem o arcanjo Miguel nessa atuação. A gente estava conversando um pouquinho antes, que ele já está atuando, né? Já há algum tempo, uma dezena, uns 10 anos, né? Que já está atuando. Então, Diretamente. Foram construídas na Lua bases dos guardiões, né? No lado Culto da Lua. no lado oculto, não escuro, isso não existe. No lado oculto da Lua. Essas bases para contenção, inclusive, de muitos espíritos que serão transmigrados da Terra para outros. Sim. Tem 4, tá, pessoal? Tem 4 planetas já preparados para receber esses transmigrados da De Terra. acordo com a sua vibração. Então, eu gostaria, para começar, com a parte da espiritualidade de luz dos comandos. O André convive aí com eles, conversa. André não citei, tá? Verdade. Cabeçudo, baixinho. Eles atuam também em outras áreas da transmigração, até do nosso planeta, mas eles atuam também aí contra esses seres, nos auxiliam. Como que eles acabam atuando aí? Não, com certeza eles atuam, né? Eles, na verdade, assim, existem vários comandos, né? Vários comandos estelares, né? Cada um, vamos chamar assim, cada um tem uma especialidade, entre aspas. Um é muito ligado à parte de medicina, na parte de cura, né? Outros são mais ligados à parte de, como é que fala? A parte karmática, né? Então, assim, existem alguns comandos, existe o comando do Melquisedeque, né? Que é mais ligado nessa parte de karmas, né? Vamos chamar assim, né? Então, assim, eles vão atuando, eles estão atuando, porque, assim, existem algumas coisas que ainda não dá para falar, entendeu? Eu não posso falar ainda, assim, né? Então, assim, mas... Se não queimarem a gente na fogueira dessa vez... mas eles estão cada vez mais próximos, né? A proximidade deles, né? Eles estão chegando, né? Sim. Estão se mostrando cada eles vez estão mais. cada vez mais se mostrando. Porque a gente falou aí num outro vídeo sobre transmigração, eles vão atuar aqui nos auxiliando e auxiliando na retirada desses... E assim, em alguns trabalhos, obviamente, que a gente trabalha com eles, né? A gente trabalha com eles fazendo o quê? Resgates. Sim. Né? Resgates de alguns seres que ainda continuam presos aqui, né? Nessa malha, né? Nessa malha magnética hoje nossa que existe aqui no planeta. Né? Porque quem pensa que a gente está aqui de turismo, né? Que eu sempre falo, né? Mas a gente não está muito de turismo aqui, né? E a gente também não consegue, né? Alguns seres não conseguem sair dessa malha. Né? São 3 malhas. São 3 malhas magnéticas em volta do planeta distantes mesmo. Exatamente. Então a gente precisa de alguns recursos, né? desses irmãos para poder fazer alguns resgates, né? E assim são feitos, de acordo com alguns merecimentos. Né? Ainda tá para ser feito mais resgates. Né? A parte dos dragões a gente já sabe que está petrificado. Mas magos negros, tem encarnados? Tem magos negros já trabalhando? Então, porque como a história é muito longa, né? Que o Dirceu foi comentando, né? Um dos motivos, né? Vamos chamar assim... na época de Atlântida, né? De Atlântida e de ter a questão do dragão, né? E mago negro, né? Porque assim, existiu 2 povos, né? Um que era do Oriente e o outro que era do Ocidente, né? O povo vermelho, né? E o outro o povo branco, né? Então essas duas, vamos chamar assim, essas 2 castas brigavam, né? Só que essas 2 castas,
uma casta ficou, vamos dizer assim, a favor dos dragões. Sim. E a outra casta ficou dos magos negros, né? Sim, sim. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque a história também é bastante fica longa, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o dragão, né, sabendo dessa disputa, né, e sabendo que já existiam alguns magos negros na terceira dimensão, né, que eles não podiam, vamos dizer assim, apesar de eles terem bastante conhecimento, né, e eles não eram bobos, né, e eles já sabiam que Atlântida iria afundar, eles acabaram o quê? Desistindo da guerra, né, entre aspas, e acabaram indo lá para as regiões abissais e acabaram ficando lá, como o Dirceu está falando, petrificado, né, mas obviamente com o corpo mental, a parte mental ativa, né, atuante, né? São espíritos bonitos, viu? São espíritos bonitos, né? Eles parecem anjos. Passam por anjos, né? Deus falou espíritos. Então, assim, por que eu estou falando isso, né? Porque, assim, então, a partir daí, assim, já começou a questão dos magos negros encarnados. E existem magos negros encarnados. Atualmente, no planeta Terra. Existe, né? O poder, quanto mais busca o poder, mais imbeciliza aquele que busca o poder. Exatamente. Isso aí. E o domínio é mais fácil, né? Uma corrente muito magnética, muito poderosa. Um pouquinho antes da gente começar a gravação, a gente estava falando da atuação do Arcanjo Miguel. E aí o Dirceu falou coisas interessantes. Eu gostaria, sobre a atuação dele, sobre os dragões, o que ele acabou fazendo. Então, o Miguel, né, ele não estou sozinho, obviamente. Tem um conjunto de espíritos com ele. São chamados guardiões planetários, inclusive, né? Que são os seus emissários. Mas o que aconteceu? Lembra que eram 7, um dominando os outros 6, que era o número 1. Tá? E os outros 6 não conheciam esse número 1. E esse é o grande trunfo do número 1. Porque como é que você vai combater aquilo que você não conhece? Hipnoticamente, ele se expressava na mente dos outros, né? Miguel tirou o número 2. Afastou o número 2. Está num dos livros. E o levou para conhecer outras esferas. Depois desse conhecimento de outras esferas, né? Atuação, objetivo, o que é o Cordeiro, né? Um dos grandes dos líderes, né, do Sol Central, né? É um dos grandes líderes, Jesus, né, conhecido como Jesus por nós, Cordeiro de Deus, né? mostrou para esse cidadão um pouco do que é o Pai, né? Que é a evolução, o que é o Pai, o que o Pai quer para os seus filhos. O Pai maior, né? Pai Criador. De onde nós somos derivados como mônadas, né? Como centelhas divinas. Posteriormente, esse número 2 foi trazido aqui à crosta e ficou por aqui conhecendo, vendo a nós, os seus criados, seus filhos, somos feitos à semelhança deles. Imagem e semelhança do Criador, dragão. Entendo isso? Acha que é o top. Entendam que nós somos filhos de Deus como centelhas divinas. Mas uma centelha divina, uma mônada que sofre um processo evolutivo desde de um coacervado, de um planeta primitivo, até um anjo, um arcanjo. Entendeu? E nesse processo passa por diferentes orbes, experienciando muitas situações diferentes e recebendo corpos de acordo físicos com o orbe que ele que vai ser a ferramenta para a sua evolução. E nós estamos nesse caminho. Okay? Então, geneticamente, herdamos desses seres Anunnakis e todas as castas, né?
o DNA. Okay? E é uma mistura, como eu falei, foram 20 raças trazidas para cá. Então, o nosso DNA está impregnado, né, desses... A ciência mesmo conseguiu muito pouco, 95% do nosso DNA, eles não sabem de onde Pelo menos a última vez que eu li algo, era algo em torno de 95% do nosso DNA alienígena, extraterrestre. Não tinha como só tem na raça humana. Não tem, porque todos os outros seres, eles têm alguma coisa... mas entendo assim, da mesma forma que nós temos o espectro, vamos colocar assim, das frequências de vibração, vamos pensar no espectro visível, tá? Tudo bem, pensar dessa maneira. Então, eletromagnético visível, que vai do vermelho ao violeta, então vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, ok? É uma pequena fresta que nós divisamos dentro de um grande espectro muito maior de frequência também nós conhecemos. A ciência conhece isso na nossa ciência. Okay? Da mesma maneira que a expressão de elementos químicos dentro da tabela periódica é uma pequena fresta. Então, os nucleotídeos do DNA, adenina, timina, citosina, guanina e a uracila para o RNA, okay? Uma pequena amostra. Mesmo assim, essa pequena fresta, extremamente diminuta, já expressa condições que o homem não compreende. Sim. Entendeu? Tem como explicar. Existem algumas teorias, né? Mas a gente não vai entrar nisso agora. Mas é por aí, tá? Não, deu para entender legal. E aí a gente acabou falando aqui de transmigração. Então a gente tem aí, como o Dirceu falou, 4 planetas preparados para que esses nossos irmãos sejam regenerados. Ou não, né? Ou não, né? Depende de cada um, é individual, né, de cada ser. E conta um pouquinho pra gente sobre essa parte, o destino deles aí. Depende. Dos magos, dos dragões, pra onde eles vão. Pois é. Qual o processo aí pra eles agora? Os magos, dragões, os dragões, os daemons, né? Eles serão inicialmente levados a uma das luas do planeta que foi destruído por eles, Ceres. Depois irão a uma lua de Saturno. Por que Saturno? Saturno é um planeta muito evoluído no sistema solar. Sim. É o mais evoluído. Mais evoluído do sistema Onde tem os cientistas lá possíveis de refazer o corpo astral deles. E o objetivo sempre é refazer e restaurar cada ser. Ter nova oportunidade. Deus, aí sim nós entendemos Deus. Na infinita bondade. Na sua infinita bondade, na sua... Permitir sempre se arrepender. Uma nova chance, uma nova oportunidade. Sim. Não um Deus raivoso e vingativo. Não. Isso é Deus. É esse Deus que nós temos que buscar. E aí foi lá, refez o corpo, vai para um outro planeta para... Sim, recomeça todo o processo. Recomeçar todo o processo. Só que isso vai durar. Sim, na nossa contagem. Entenda também outra coisa. O tempo é relativo. Nós não falamos, o tempo é relativo. A vida média, a expectativa de vida de um Anunnaki é de 2000 anos, a nossa contagem aqui. Quando vieram para cá transmigrados, que houve aquela busca genética, aquela manipulação, trazendo até fazendo seres grotescos, cíclopes, ou metade humano, metade animal, enfim. São seres mitológicos. São seres mitológicos, falamos tanto. São essas experiências, não é? São as experiências genéticas, né? Esses espíritos,
né, que manipularam e tal, terão esses corpos, né, como possíveis ferramentas para a sua evolução. E aí a gente falou do caminho dos dragões e os magos negros. Então, como está falando, né, nessa manipulação genética, acabei me perdendo um pouco, nessa manipulação genética, os seres que eram oriundos dos intercruzamentos, né, dos Anunnakis com aqueles que aqui existiam, as mulheres, né, que existiam, está na Bíblia, né, nasceram os povos gigantes, né? Sim. São os gigantes. E daí a sua expectativa de vida caiu para 800 anos, Sim. aproximadamente. Okay? Por isso considerados deuses. Sim. Okay? Tem até E a vida média do ser humano, dos seres nativos aqui do planeta, é de 80 anos. Entendeu? Mas é isso. Os magos negros terão outros destinos, né? Outros destinos, dependendo da sua nação. Tá? Então a gente vai compreender assim: é claro que os seus poderes serão cerceados. Primeiro, a primeira coisa, até entre nós, muitos de nós éramos seres de poderes. Foram tirados, muitos de nós, para poder ter um começo novamente de fragilidade. A gente foi colocado no lugar do outro. Exatamente. Foi colocado no lugar do outro. Quando você sofre um acidente ou um incidente onde há uma fratura óssea, você percebe que dói. E muitas vezes, na sua ira, aquele momento de raiva, você pensa em quebrar o braço do seu irmão, mas dói. Aí você começa a sentir essa dor, você sabe que dói. Começa a compreender que essa dor você não pode provocar no outro. Entenderam mais ou menos a ideia? Então, se eu tenho um poder muito grande, mental, de manipulação, de elementos, de conseguir interferir na vida do próximo, enfim, no momento que eu perco isso, eu me fragilizo. Passível de sofrer ações sobre mim, vou sofrer. Vai estar resgatando. De resgate. Okay? Isso não é castigo. É aprendizado. Isso é aprendizado. Okay? Então a gente entende mais ou menos dessa forma. Da mesma maneira que sacerdotes, que hoje são dominadores de fiéis, através da imposição, né, de ação sobre ser e até uma corrente mental que eles controlam, né, sobre seus fiéis, vão para orbes, sistemas planetários, onde a religião que lá existe também é manipuladora, também é cerceante sobre mais que a deles. Ele não tem mais poder. Muito mais que a deles. Muito mais que a deles, para eles entenderem o que eles... E passar por isso durante várias encarnações, até poder resgatar, até poder acender, não acender não, mas vamos colocar diferente, até poder limpar toda aquela crosta negra que envolve a centelha divina, e ela novamente começa a brilhar. Vai pela saturação. Nesse momento, eles serão resgatados dos seus órgãos de origem. Vai pela saturação. Lembrando que, como a gente falou aqui, Deus expressa somente amor, né? Nada de punição, e tudo que alguns de nós vamos passar com as transmigrações, porque possivelmente não é a última nem a primeira, né? A gente vai ainda, se não evoluirmos, vamos continuar descendo aí mais para a periferia, até aprendermos e voltar, porque o destino é um só. O destino é voltar ao Pai, né? Com todo o aprendizado, com todo o aprendizado nosso, né? Então esses nossos irmãos também vão passar por isso, talvez de uma forma um pouco mais dura, porque se excederam um pouquinho mais. Os daemons são assim, essa é a única última chance. Os daemons, os dragões, há a possibilidade, inclusive, da sua iluminação.
reencarnação. dissolução, né? Mas espírito móvel, Nesse caso, nesse caso, voltaria para a sua origem da sua formação. que Para o estado anterior à Não é ação justo, divina, né, que eles continuem, né? É assim, entendo, tudo é um processo encaixado, né? Cada um faz parte de um... A engrenagem, Dá são uma engrenagens peça, né, extremamente dentro. complexas dentro do universo, né? E quando essa engrenagem começa, não vai se encaixar mais, tem que ser eliminada. Para que não haja prejuízo, a todo o maquinário, né? Toda a engenharia feita. agora isso não entendemos. Vai além da... Muito além. vai além da nossa compreensão ainda, né? Temos muito a evoluir ainda. Bom, enfim, pessoal, esse foi o bate-papo aqui sobre dragões e magos negros. Gostaria de agradecer a todos meu muito O Dirceu, obrigado. né? O mestre Dirceu, ele falou que deu essa bastante, aula explicou pra gente, bastante. né? É uma aula Bastante detalhe, É uma aula Os particular. nossos, não, É. os nossos. E aí quem quiser se inteirar mais, estude, para não falar coisas que não tem nada a ver, procurem leituras. Então, mas uma sugestão bacana era colocar no descritivo do vídeo Uma literatura, né? as referências, as bibliografias. Vamos colocar aí no Que descritivo aí- do vídeo que a aí- bibliografia, Porque Fica- a bibliografia tem opção. para quem quiser ler mais aí. Entendeu? Para quem se interessou, não é? Os livros de Robson Pinheiro, né? As suas Mas trilogias. procura fazer uma cronologia. Tem acho que do Vanderlei também, que ele fala um pouco lá do... Sim. Ele fala um pouco de dragões e magos negros. Vou colocar lá na descrição do vídeo. Ou procure aí, tem o nosso mestre Dirceu dando curso, tem o André, que ministra curso também, o Dirceu. Para que a gente possa ter uma compreensão um pouquinho maior aí dos fatos, né? E não acabar se iludindo aí com algumas pessoas que falam sem o conhecimento de fato aí. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Nós agradecemos. Nós é que agradecemos aí, né? Oportunidade aí. Espero aí contar logo mais com outro bate-papo para a gente poder levar só informação aos nossos irmãos aí. É só chamar. Obrigado a todos, mais uma vez, e até o próximo vídeo aí. Tempo de Deu 1 hora 1h30, né?